Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Salmo capítulo 126. Salmo capítulo 125. Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor, glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Repetindo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Fazer o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para outros caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Maravilhoso salmo, a meditação. O salmo está dizendo acerca da confiança daqueles que temem a Deus, que andam segundo os caminhos do Senhor, não conforme os caminhos que o mundo pratica, mas conforme os caminhos do Senhor. A palavra de Deus todavia vai dizer: ó Israel, confia no Senhor e fazei o bem. Será que você está confiando em Deus verdadeiramente? Será que você confia verdadeiramente em Deus? É fácil falar que confia em Deus, mas será que no fundo do coração confia mesmo em Deus? É algo a se refletir, meu amado. Sabe por quê? Essa vida é uma passagem, ela vai passar muito rápido. Não sabemos que dia e que hora que nós partiremos dessa terra. Por isso que todavia nós temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor. Por isso que nós temos que depositar confiança no Senhor. A comparação dessa palavra é com os montes de Sião. Os montes de Sião permanecem firmes, permanecem firmemente, até hoje, nesses dias atuais, nessa hora em que eu prego a palavra para você. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O mundo, todavia, ele pode ter problemas na economia. Pode vir uma doença pior que coronavírus, pode vir uma guerra mundial, mas aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Ou melhor dizendo, aqueles que estão firmes no Senhor, eles não podem se abalar. Você percebe que Jesus, nem a morte venceu ele? Aí eu te pergunto, se Jesus estiver em você, como que você vai ser abalado? Se nem o diabo pode vencer Jesus, se nem a morte pode vencer ao Rei da Glória, será que se Jesus estiver dentro de você, tem alguma coisa que pode te abalar? Morte, guerra, fome, peste, tudo que está na palavra de Deus, será que isso abala aqueles que têm Jesus verdadeiramente? Porque, meu amigo, hoje falar que tem Jesus é muito fácil.
Todo mundo hoje que está com a pinga na mão, com a cerveja, fala que tem Jesus. Todo mundo que traz esposa vai falar que também tem Jesus. É fácil demais, meu amado, mas na prática ter Jesus não é só falar, não. Se a palavra de Cristo estiver em você, você estiver na palavra de Cristo, verdadeiramente Cristo está em você. Isso não é minha palavra, é a palavra de Deus em João 14. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, ou seja, é assim que Jesus entra dentro do coração, é assim que você tem a certeza que Cristo está em você. Porque ouvir a palavra é o primeiro passo para Jesus entrar dentro de você. Só que logo se esquecendo das palavras que foram pregadas e não colocando elas em prática, não adiantou de nada, não serviu para nada você ouvir falar que a bebedice vai levar para o inferno, mas não se arrependeu. Não vai adiantar de nada saber que os adúlteros não herdarão o reino dos céus e continuar adulterando, continuar se casando e descasando, permanecendo no mesmo ato do adultério. Não adianta nada o homem conhecer o que é certo e o que é errado e permanecer no erro. Então será que confia mesmo no Senhor? Porque confiança, amigo, não é falar eu confio. A confiança é entregar. É entregar sem você ver. Porque também isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé também é apoiada na confiança, em não ver, mas crer. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados, Jesus falou para Tomé, bem-aventurado tu, Tomé, que viste e creste. Mais bem-aventurado ainda aquele que não viu, mas assim creu. Então muito mais bem-aventurado é o que não viu a Cristo, não viu sinal nenhum, não precisou ver milagre, não precisou ouvir a voz de Deus, mas crê na palavra. E o acreditar na palavra é praticar. Nós estamos vendo que o mundo se esqueceu de Deus. Não falo generalizando, mas parte maior do mundo se esqueceu de Deus. E se tem um momento propício que leva o homem a se lembrar de Deus, é na hora mais dolorida da vida dele. Se tem uma coisa que faz o ser humano lembrar de Deus, é quando tudo dá errado. Ou melhor dizendo, quando nada dá certo. Quando tudo está do avesso. Quando não tem mais esperança. É a única forma que o homem de coração duro e corrompido, ele se lembra de Deus. Porque enquanto tem saúde, está confiando na saúde que tem. Enquanto é jovem, confia que sendo jovem, tem longos dias pela frente. Enquanto tem dinheiro, confia que tudo vai dar certo. Porque compra isso, compra aquilo, faz, desfaz. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que nunca se abalam. A Bíblia fala confiar em quem? No Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. A Bíblia falou confiar em senhora? Não. No Senhor. Na Maria? Não. Aparecida? Também não. Lourdes, Fátima? Não. No Senhor. O Senhor que fez os céus e que fez a terra, e que também não habita nem em uma imagem feita pela mão do homem, não habita em templos feitos por mãos humanas. Assim diz a palavra. A mensagem do Evangelho, ela é para todos. Para o evangélico, para o católico, para o budista, ateu, não ateu. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela não está vinculada com nenhuma religião. Ou melhor dizendo, a palavra de Deus, ela não ensina nenhuma religião. Religião na palavra de Deus são boas obras. Religião na palavra de Deus é não se corromper com o mundo. É a única religião que está escrita em Tiago 1,27. O resto que existe nesse mundo é tudo enganação, é tudo fábula, é tudo instituição religiosa do homem, a qual Satanás conseguiu colocar no meio do povo para enganar. Porque Jesus não mandou ninguém pegar o envelope e pagar pela bênção, pagar pelo livramento. Jesus não mandou ninguém pegar um
dinheiro, colocar dentro do envelope, para dar agradecendo a Deus porque foi curado disso e daquilo. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Porque Jesus, ele falou que melhor é obedecer, amigo. Obediência é tudo. Obediência à palavra de Deus é tudo. Quando se fala de fé e fala de salvação também, a obediência é tudo. Não adianta ser evangélico a vida toda, não adianta ser católico por muitos anos, se não tem obediência à palavra de Deus, infelizmente está caminhando para o inferno. E é muito triste que os padres não falam a verdade, os pastores, eles escondem a verdade. Mas você, meu amigo, é indesculpável, você tem a Bíblia. Você não precisa de ninguém ficar lendo para você o que está escrito na sua Bíblia, não. Você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é quem ensina. Você não precisa de um pastor para ficar corrompendo o Evangelho, te ensinando o caminho da perdição, não. Você tem que seguir o Evangelho. Você não precisa de um padre para poder te falar para você ficar jogando água benta em tudo que é lugar para abençoar, não. Você precisa seguir Jesus. Não é seguir o padre. Não é seguir uns ensinamentos de tradição religiosa, porque tradição religiosa não vem de Jesus. O que vem de Jesus é o ensinamento do céu, é a palavra de Deus que é esse ensinamento. Mas as tradições religiosas corrompem o homem e faz o homem desobedecer ao próprio Deus e Salvador. Será que o mundo se lembra do concerto com Deus? Será que esse mundo se lembra da aliança a qual Deus tem com a terra? A aliança que Deus tem com a terra nesses dias atuais, ela vem através de Jesus. Ela não vem através de Moisés e de Abraão. A aliança que Deus tem com o povo atual, a aliança de hoje, ela vem através de Jesus. Em Jesus, você não vê ele pedindo dízimo. Em Jesus, você não vê ele pedindo para guardar o sábado. Em Jesus, você não vai ver os adúlteros sendo apedrejados, porque em Cristo se cumpriu toda a lei. Em Jesus Cristo se cumpriu toda a lei, porque ele mesmo cumpriu. Então a graça, meu amigo, é o que salva. A lei, ela salvou o povo cujo qual Deus teve aliança com eles. O povo de Moisés, Deus tinha uma aliança com eles, era através da lei. A aliança que Deus tem com você hoje e comigo é através da graça, através de Jesus. Então nós temos que seguir a quem? Jesus Cristo. Qual o nome da religião que Jesus mandou seguir? Porque se Jesus tem uma religião, eu tenho que seguir a religião certa. Qual religião que Jesus ensinou ou mandou seguir? Nenhuma religião. O que Jesus ensinou foi o caminho. Ele disse em João 8:31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então o discípulo é o que segue a palavra de Cristo. O discípulo é o que segue Jesus Cristo. É esse que vai encontrar com Cristo na eternidade. O que segue Jesus. Não que segue os conceitos deste mundo na bebedice, na idolatria, no futebol, para lá e para cá, nas músicas, nisso e naquilo. Mas aquele que segue é Jesus e não os conselhos deste mundo. Porque este mundo te ensina você a ser um bêbado, a ser um idólatra, a ser um adúltero, um mentiroso, um assassino, uma pessoa de duro coração e de cego entendimento. Esse é o conceito do mundo. Mas seguir a Cristo, a verdade te liberta. João 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus libertou aqueles que conheceram a verdade. Porque Saulo estava aprisionado também outrora na religião a qual ele acreditava. Ele era um fariseu. Saulo, que conhecemos hoje como apóstolo Paulo, outrora era um fariseu, era um religioso, um fanático, que matava em nome de Deus todos que adoravam a Cristo. Só que a verdade libertou ele. Ele estava no caminho para Damasco, quando a verdade derrubou Saulo de cima do cavalo. Jesus Cristo derrubou Saulo de cima do cavalo. A verdade é Cristo, meu irmão. A palavra de Cristo é a verdade. Jesus e a palavra são um só.
Então não adianta ser um bandista, não adianta ter uma religião espírita. Meu amigo, Jesus não está lá. Eu repito, Jesus não está no espiritismo, não está no catolicismo, não está na religião evangélica e nem em religião nenhuma. Jesus está sentado no seu trono, porém Ele procura na terra verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus, Ele quer habitar dentro de você. Jesus não habita em nenhum templo feito pela mão do homem. Jesus não está em religião nenhuma, mas Ele quer habitar dentro de você, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo, a casa de Deus. O templo do Deus vivente somos nós. É dentro de você que Jesus quer habitar. A casa de Deus hoje não é mais aquela alvenaria que se constrói com as mãos, não é aquele templo de tijolo a qual se fabrica com as próprias mãos, mas a casa de Deus única e verdadeira nesses dias é você. É dentro de você que Deus quer habitar. Só que para Deus habitar dentro de você, meu amigo, vai ser necessário algumas mudanças. Já começa se arrependendo dos pecados e vai removendo os pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessar o pecado e deixar, é isso que faz o homem alcançar misericórdia. Veja só em Jeremias 11: porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Aqui está falando de uma aliança que Deus tinha com o povo antigo. Lembrando que Deus tem aliança com o povo atual, com você. Só falta você ter aliança com Deus. Aliança com Deus é compromisso, é fidelidade nos caminhos. Não é fidelidade nas palavras, é fidelidade na sua atitude, no seu caminhar. Em tudo que você faz, a Bíblia diz, tem que ser para glorificar Deus. No falar, no comer, no vestir, em tudo tem que ser para glorificar Deus. Aí eu pergunto, aonde que Deus está sendo glorificado na bebedice? Aonde que Deus está sendo glorificado na maconha, no cigarro, na mentira? Aonde que Deus está sendo honrado nisso? Muito pelo contrário, estão desonrando a Deus com seus próprios corpos, porque a Bíblia diz que nosso corpo é templo, é morada de Deus. Não devemos destruir o corpo, porque aquele que destruir o corpo também vai ser destruído por Deus. Ou seja, Deus criou o corpo para um propósito, adorar e servir a Ele, mas estão usando o corpo para desonrar e servir, desonrar a Deus e servir ao diabo. Porque quando o homem entrega o seu corpo a bebedice, quando estão se embriagando, é o diabo que estão servindo. O mesmo diabo que bebe cachaça no corpo de uma pessoa dentro do centro de macumba, é o mesmo que bebe na boca do homem sentado numa mesa, caminhando numa rua com a lata de cerveja. Aquele mesmo demônio que usa as pessoas no centro de umbanda, no espiritismo, é o mesmo que faz muitos hoje escravos de muitos pecados, escravos da bebedice. Meu amado, só a verdade pode libertar, só a palavra de Cristo pode libertar. Se você quer ser livre do pecado, meu amigo, então venha para a palavra de Deus. É para a palavra de Deus, é nela que você encontra a vida, a liberdade, a libertação da alma e do espírito. Ela vem através da palavra. Muitos escravos da pinga hoje, do crack, da maconha, por quê? Porque ainda não deixou a verdade habitar e fazer morada dentro dele, mas só fica ouvindo e não pratica. Por isso, a vida a cada dia mais vai de mal a pior. Por isso esse mundo a cada dia mais está idólatra, a cada dia mais esse mundo está depravado e sensual, a cada dia mais esse mundo está endurecendo o coração para Deus e desviando os seus caminhos de Deus. Toma cuidado, porque
Se esquecer de Deus é algo muito sério. Se esquecer do próprio Criador é algo muito sério. Sério até demais. Que a Bíblia diz, Salmo capítulo 9, versículo 17, está escrito acerca daqueles que esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha só, todos que se esquecem de Deus, os ímpios e todas a nação que se esquece de Deus serão lançados no tormento, serão lançados no inferno, conforme está escrito na palavra de Deus. Serão lançados no fogo todos aqueles que se esquecem de Deus. Sabe o que é esquecer de Deus? Não é quando você está lá com dor, quando você está lá angustiado, quando você está lá no hospital e você lembra de Deus, não. Lembrar de Deus é você seguir o caminho a qual Deus determinou. Lembrar de Deus é você lembrar que existe um caminho a ser seguido e seguir esse caminho. Não é lembrar de Deus quando você precisa de alguma coisa, não. Porque quando o homem se encontra em apuro, ele lembra de Deus. Quando o homem ele se vê numa situação sem saída, lembra de Deus. Hoje as igrejas estão cheias de campanhas onde envolve dinheiro, porque o povo se tornou ganancioso. Então é muito fácil você ir atrás de Deus e pagar algo, esperando receber algo. Então toma muito cuidado com as campanhas, que o propósito das campanhas que tem envelope, aonde pede dinheiro, o propósito é esse: você quer a bênção, e eles prometem que se você dá dinheiro, Deus vai te abençoar. Toma cuidado com isso. Isso não é o evangelho de Cristo. E aí eles passam o envelope, e as pessoas pegam o envelope, porque obedecer a Deus não quer. É mais fácil dar o dinheiro que tem, é mais fácil dar uma porcentagem do salário, é mais fácil dar aquilo que o homem possui do que obedecer. Então toma cuidado com as campanhas. Deus só pediu de nós a obediência. O dinheiro quem pede é o diabo, quem oferece dinheiro também, Satanás. Só que Jesus falou: tendo que comer e beber e vestir, estejam vocês contentes. Estejam contentes tendo o necessário para você comer, beber, é o suficiente. Toma cuidado com a ganância. Toma cuidado com esse falso evangelho de promessas. Esse falso evangelho onde as pessoas prometem tanto coisas de baixo, sendo que Jesus prometeu o que vem de cima, que é a salvação. A única vitória que Jesus fala é a vitória dele naquela cruz. Agora hoje é uma promessa de vitória. Falam tanto de uma vitória, não sei que vitória que é essa. Que vitória que é essa? É comprar um carro? É comprar uma casa? Porque a vitória que eu vou ver na Bíblia é aquela que Jesus falou: nesse mundo tereis grandes aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E aí? Como é que eu vou fazer com essa palavra agora? O povo buscando vitória. Jesus já venceu o mundo. O que é que eu preciso fazer? Seguir Jesus Cristo. Eu preciso vencer com Cristo, eu preciso estar em Cristo, porque Cristo já venceu o mundo, Ele já venceu. Agora eu tenho que caminhar com Ele, Ele já venceu, Ele é vitorioso. Ele já tem a coroa na mão para colocar na cabeça daqueles que vencerem. Lá em Apocalipse vai dizer: e aquele que vencer herdará todas as coisas. Mas que todas as coisas que é essa? É prosperidade no mundo? É ouro, é prata? É ter um bom trabalho? É ser próspero na vida, nessa terra? Não. A
promessa que Jesus falou, quem vencer herdará todas as coisas, é a promessa do céu. Quem vencer o pecado, vencer as aflições deste mundo, as dificuldades, as fraquezas, quem continuar resistindo ao diabo, fugindo da aparência do mal, naquele dia vai herdar a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Ela está preparada. Só que infelizmente muitos não querem mais combater contra o pecado, não querem mais evitar suas fraquezas carnais. Muito pelo contrário, dizem que a carne é fraca, não aguenta, não suporta, não dá conta de resistir o diabo. Só que Jesus falou, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistir o pecado para que ele venha se afastar de você. Então o problema de se esquecer de Deus é isso aí. Porque o ser humano, cada dia mais, está sendo enganado, mas não sendo somente enganado pelos políticos não, só pelos pastores também não, mas principalmente pelo seu próprio coração. Muitos estão sendo enganados por si próprio, porque a verdade conhece, só não quer seguir conforme a verdade que está escrita na Bíblia, usando justificativas e desculpas para não seguir o caminho estreito. Muitas justificativas, a carne é fraca, santo é só Jesus, Deus só quer só o coração. Toma cuidado, tudo isso são mensagens perigosas. Todo esse tipo de pensamento é perigoso. Dizer que a carne é fraca, vou permanecer no pecado porque a carne é fraca, a palavra de Deus diz que não, de forma nenhuma. De maneira nenhuma vamos permanecer no pecado, só porque a graça de Deus superabundou, onde superabundou o pecado, não, de forma nenhuma. Nós que estamos mortos com Cristo, fomos sepultados na morte de Cristo, ou seja, aqueles que nasceram de novo, as suas paixões carnais, os seus desejos desenfreados na prostituição, na bebedice, no homossexualismo, na injustiça, foram crucificados com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Hoje eu ando sobriamente, mas outrora andava drogado, andava bêbado, andava por aí com a pistola na mão. Mas por quê? Porque hoje fui crucificado com Cristo, as minhas paixões. É isso que o homem precisa entender. A cruz de Cristo foi para isso, para que os seus pecados estivessem lá com Cristo. Mas as pessoas hoje, infelizmente, querem que Cristo leve tudo sozinho. Ele não, ele vai continuar do jeito que quer. Só que a Bíblia diz, não tem como servir dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Escolhe qual Senhor você vai seguir. Escolhe qual caminho você quer para a sua alma, meu irmão. Se você quiser seguir Jesus, é uma escolha tua, mas você tem que entender que o caminho é estreito, é apertado, mas esse caminho é o único que leva a Deus. Então vou repetir Salmo 9, versículo 17, está falando daqueles que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Então essa palavra é forte. Os ímpios vai ser lançado no fogo do tormento e todos que se esquecem de Deus. O mundo tem se esquecido de Deus. O mundo tem esquecido dos caminhos que Deus ensinou. O mundo tem se esquecido que Deus tem uma aliança com esse povo e nós precisamos ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. O mundo se esquece de Deus. Se esquece de Deus quando são injustos, porque Deus é justo, Ele é justo juiz e vai julgar a humanidade. Se esquecem de Deus. Deus, Ele disse na sua palavra, na primeira carta a Tessalonicenses 5:3, sejam sóbrios, mas muitos hoje preferem andar desatento, estão tão desatentos, andam embriagados, andam drogados, andam pensando em coisas desnecessárias, em bares, prostituições, se esquecendo que temos que ter
a obediência a Deus, porque após essa vida, meu amigo, não cabe tudo não. Após essa vida, meu irmão, não tem uma outra vida para você reencarnar numa próxima vida não. Não existe um lugar chamado purgatório, onde você vai ser purificado não. A Bíblia fala em Hebreus 9:27, que para o homem está determinado morrer uma única só vez, e vindo então após a morte o juízo. Então após a morte vem o juízo. Morre uma vez só, não reencarna em outra vida não. Após a morte não vai para o purgatório, segue a juízo. Então o homem tem que entender que enquanto está vivo precisa se consertar, precisa se arrepender, endireitai as vossas veredas. Assim pregou João Batista no capítulo 3, no versículo de número 2. Arrependei-vos, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, endireitai as vossas veredas, ou seja, endireita os seus caminhos, que seus caminhos sejam retos, que seus caminhos possam te conduzir a Deus, que seus caminhos sejam agradáveis segundo a Deus, e não segundo o teu coração, porque a palavra de Deus diz e afirma em Provérbios, que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Coração enganoso, fica seguindo por aparência para você ver. Não é toda religião que fala que tem Deus, que Deus está lá. Não é todo lugar que dizem o nome de Cristo, que Cristo está lá. Porque Jesus Cristo, ele disse, quando disserem, eis o Cristo ali, eis o Cristo aqui, não deis crédito. Não deis crédito quando disserem que Cristo só está no catolicismo, Cristo só está na religião evangélica. Não, o Cristo verdadeiro do Espiritismo não, meu amigo. Não deis crédito. A Bíblia diz que temos que provar os Espíritos. Como que se prova o Espírito? Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra você sabe o que é certo, o que é errado. A palavra te mostra o verdadeiro Cristo. Confere para ver. O Cristo de uma religião, o Cristo do catolicismo, o Cristo da Umbanda, não é o Cristo da Bíblia. O Cristo, infelizmente, que a igreja evangélica transformou hoje, não é mais o Cristo da Bíblia. Pregava outrora o Cristo da Bíblia, mas hoje não se prega mais o verdadeiro Cristo. O Jesus Cristo da Bíblia foi um homem simples e humilde. O que pregam hoje os teólogos da prosperidade é que Cristo era rico e que Ele quer te dar o melhor dessa terra, Ele quer te prosperar, e se esquecem do céu, porque Jesus só prometeu o céu, só prometeu trazer vida abundante, salvação. Mas o Cristo de muitos evangélicos hoje é a prosperidade, onde dizem se você não é próspero é porque você está vivendo uma maldição. Dizem que se você não é próspero é porque tem demônio. Não, meu amigo, o Cristo da Bíblia foi simples, humilde, pobre, foi humilhado, se fez o mais indigno, o menor de todos os homens, e a Bíblia diz que aquele que quiser ser o maior nessa terra será o menor no reino dos céus. Aquele que quiser ser o maior vai ser o menor, vai servir a todos ainda. Jesus Cristo não levantou grandes, o grande homem de Deus, não. Jesus não foi visto como o grande homem de Deus, foi visto como um demoniado. João Batista também foi visto como um demoniado. Os grandes homens de Deus foram vistos como falsos profetas. Os de hoje são bajulados, dizem que são grandes homens de Deus, enquanto ele é milionário e anda em carro importado, tendo uma conta sempre cheia. Esse não é homem de Deus, meu amigo. O maior homem de Deus foi Jesus e depois João Batista, e não tiveram riquezas nem prosperidade. Não tiveram. Jesus deixou exemplo e diz: tendo que comer e beber e vestir, estejam contentes, estejam alegres, agradeça, glorifica. Só porque hoje você tem um fôlego de vida, você tinha que estar agradecendo. Se você pudesse ver quantos livramentos Deus dá, você andaria de joelho, só para agradecer a Deus. Se você pudesse ver quantas vezes Deus dá livramento, meu amado, você não andaria de pé não, você andaria de joelho, andaria agradecendo, não murmurando pelos cantos, porque não tem isso, porque falta aquilo. Então será que esse mundo está confiando em Deus? Eu vejo que muitos se esqueceram de Deus. Salmo 106, versículo 21.
Glória a Deus, aleluia. Muitos têm se esquecido de Deus. É uma tristeza isso. Saber que Deus nunca se esqueceu. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer o filho, pode o pai rejeitar o filho, mas Deus não se esquece. Como é que pode isso, hein? O homem está vivendo em caminhos tortuosos, matando, roubando. Deus não se esquece dele, mas ele se esquece de Deus e ainda ousa falar que Deus não existe. Meu irmão, o homem pode escolher o caminho que quiser, mas a Bíblia diz que aquilo que semear ele colherá. Aquele que plantar na carne colherá. Salmo 106, versículo número 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Eu me lembro das parábolas. Os cegos que foram curados, só um lembrou de Jesus. Você acredita nisso? O homem passa a vida inteira sem enxergar. Agora vem Jesus, cura ele enxerga tudo e ele nem se lembra mais de Cristo. Pode isso? O mundo está assim. Deus cura do câncer, Deus cura de enfermidades terríveis e mortais. Fulano melhora, esquece de Deus, vai viver do jeito que quer, na cachaça, né? Muitas vezes vai viver aí uma vida depravada, uma vida maliciosa. Como é que pode o homem se esquecer de Deus assim? Sendo que ele não se esquece. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer o filho, pode o pai rejeitar o filho, mas Deus não se esquece. E o mundo se esquece. Então a Bíblia fala em Salmo 106, versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. O povo do deserto, do Egito, o povo que foi libertado do Egito, o povo de Deus que Moisés foi junto com Arão, libertou do Egito, caminhou no deserto por 40 anos. Aquele povo, lembrando que antes Moisés subiu no monte para que Deus escrevesse a palavra de Deus com o seu dedo. Então essa palavra não é do homem não. Os 10 mandamentos foi escrito no dedo de Deus. Deus escreveu na pedra as tábuas da lei, ou seja, as primeiras escrituras da palavra de Deus, foi o dedo de Deus que escreveu. A primeira palavra de Deus que foi escrita, o próprio Deus escreveu no Monte Sinai. A Bíblia diz que aquele monte fumegava, subia fumaça. Isso era a verdadeira glória de Deus. Glória de Deus não é o povo hoje falando línguas estranhas, não é o povo caindo, rodopiando, sapateando, gritando, batendo palma. Glória de Deus, meu amigo, é o que aconteceu no Monte Sinai. O monte fumegava, meu irmão. O povo estava embaixo no monte, eles ficavam espantados, apavorados. Eles não queriam nem olhar para aquele monte, de tanta glória que descia daquele monte. Agora hoje a pessoa está lá, tocando uma bateria, está gritando, fala que a glória de Deus desceu. Começa a chorar de emoção, porque vive muitas tribulações. Aí vem alguém, te bajula, fala palavras bonitas e agradáveis, aí fala que a glória de Deus desceu. Isso não é a glória de Deus. Não confunda a glória de Deus com emoção, não. A glória de Deus, meu amigo, ela só vai ser vista nessa terra o dia que o homem se arrepender e fazer um verdadeiro conserto na sua vida diante de Deus. Por enquanto o mundo está se esquecendo de Deus, estão se esquecendo do próprio Criador. Então essa palavra diz que Deus fez grandes coisas e ainda assim o povo se esqueceu dele no tempo do Egito. E se Moisés, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, não se pusera perante ele naquele transe. O povo se esqueceu de Deus. Moisés subiu no monte, Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas da lei.
tábua de pedra. Quando Moisés desce do monte, o povo estava lá, ajoelhado, aos pés de um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, ele vê aquele povo ajoelhado, prostrado, diante de um boneco de ouro, um bezerro de ouro. Ele se irou, ele se indignou, quebrou as tábuas da lei, ele quebrou a tábua qual Deus escreveu os 10 mandamentos, ele se indignou. Deus se indignou com aquilo, porque naquele momento eles se esqueceram dos feitos de Deus. E assim está hoje, o povo se esquece dos feitos de Deus. Busca a Deus quando está mal, mas quando fica bem se esquece dos feitos de Deus. Se esquece do que Deus tem feito. Não se esquece não, meu amigo, que a palavra de Deus diz que você vai ser lançado no fogo do tormento se você se esquecer de Deus. A Bíblia diz que você vai ser lançado no fogo do inferno se você se esquecer dos caminhos de Deus, se você se esquecer da aliança com Deus. Você vai ser lançado no inferno. Não se esquece que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nunca se abalam. Isaías 51, capítulo 51 de Isaías, versículo número 3. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. Temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor daquele que te atribulava? Não te esqueças do Senhor, o que te criou, Deus Todo-Poderoso, a qual te criou. Não se esqueças do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Se você diz que se lembra dele, então por que permanece na bebedice? Se você se lembra que Deus abomina isso, por que permanece no adultério, no segundo casamento? Hoje pastores em segundo e terceiro casamento, enquanto a primeira esposa vive, sendo que Deus sempre repudiou o adultério, mas dizem que nunca se esquecem de Deus. Como pode a pessoa se lembrar de Deus, estando no pecado? Não teme mais a Deus, não? Não teme mais ao Senhor, não? A fidelidade com Deus acabou, porque acabou o temor, porque se esqueceu da palavra de Deus, que hoje o povo está vivendo nessa depravação terrível, no adultério terrível, se esquecendo que a palavra de Deus não mudou. A Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Deus falou que Ele abomina o divórcio. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Deus uniu só o primeiro casamento. O segundo casamento é só em caso de óbito, é só em caso de morte. Assim como você jurou diante do pastor, diante do padre, até que a morte separe, você jurou diante de Deus. E segundo a palavra de Deus, enquanto o homem está vivo, a mulher está ligada ao marido pela lei, de sorte que o marido morrendo, ela pode se casar de novo, desde que seja no Senhor. Mas se o marido vive e se casa de novo, vai ser chamada adúltera, porque está em adultério, porque Deus abomina e rejeita um outro casamento antes que a pessoa ela desça a sepultura. Então se arrependam, adúlteros, se arrependam, adúlteros e adúlteras. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? É fácil demais, meu amigo, pregar a palavra de Deus. Agora viver a palavra de Deus, vive? Isso que é difícil. É fácil pregar contra adultério, mas agora, sem viver a palavra, aí se torna em vão. Porque pregar hoje contra o pecado é fácil, mas será que está abominando e está rejeitando o pecado? Será? Porque se tiver em adultério não tem como pregar contra adultério. Se tiver na embriaguez não tem como pregar contra a embriaguez, não tem como pregar contra aquilo que o próprio faz. Porque o apóstolo Paulo escreve: tu que dizes que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve fazer isso e aquilo, faz. Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, depois tira o cisco que está no olho do teu irmão.
No caso dos padres que querem falar de santidade, sendo maliciosos, sendo pedófilos, sendo homossexuais. Os pastores querendo falar de justiça, sendo desonestos, roubando, enganando e distorcendo a palavra de Deus. Hipócrita. É o que Jesus falou também, olhando nos olhos dos fariseus. Em Mateus 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, porque com teus lábios vocês me honram. Com teus lábios você fala que não se esquece de Deus. Com teus lábios você vai dizer que lembra de Deus todos os dias, mas nos seus caminhos você vai mostrar que você não se lembra de Deus, porque deixou o conserto, deixou a fidelidade com o Criador, deixou a retidão com Deus, deixou os caminhos do Senhor, rejeitou. É por isso que Deus está rejeitando esse mundo também, meu amigo. Você acha que Deus ouve a oração do homem pecador, exceto que ele se arrependa? A única oração que Jesus vai ouvir, conforme diz a Bíblia, é quando você ora ao Pai com o coração contrito e arrependido. O Pai Nosso é o exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí a Bíblia vai dizer, perdoa-nos a nós, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Ou seja, você está pedindo que Deus te perdoa da mesma medida que você perdoou a quem te ofendeu, a quem tem te ofendido. E aí está a pergunta, será que tem perdoado? Mateus 6, Jesus falou, se vós não perdoardes aqueles que têm te ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Então até para receber o perdão de Deus você tem que perdoar primeiro. Isso quem ensinou foi Jesus Cristo. Lê na Bíblia, Mateus capítulo 6. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus falou no versículo 27, se vós não perdoardes aqueles que têm te ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Deus não vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Se você for duro de coração e não se arrepender, Deus não perdoa. Se você for orgulhoso, Deus não te perdoa. Você precisa perdoar primeiro. Você precisa quebrantar o coração primeiro, porque um coração quebrantado e contrito Deus jamais rejeita. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo número 23. Vamos ver o que está escrito. Deuteronômio 4, 23. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então a palavra é muito clara. Guarda a aliança com Deus, o concerto que Deus tem com você, com nós, geração eleita e povo escolhido, qual vai ter que comparecer diante do juízo, o qual vai ter que estar com a sua vida reta, se quiser ser arrebatado, se quiser participar das bodas do Cordeiro, vai ter que estar preparado. Então Deus falou, não se esqueças do concerto do Senhor, a qual tem feito convosco. Não façais alguma escultura, imagem de alguma coisa. Então é uma desobediência, é uma rebeldia contra Deus, é quebrar o concerto, a aliança com Deus. A imagem de escultura, a Bíblia diz que é uma maldição. A Bíblia diz que é quebrar a aliança com Deus. O homem tanto fazer como ter uma imagem de escultura na sua casa, tanto que seja a imagem de Deus, de Jesus, porque a Bíblia diz que a divindade, a imagem de Deus, se vê pelas coisas que são criadas. Não é pelas coisas que você faz com a tua mão, é o céu e a terra que mostra a divindade, a imagem do Pai, a imagem de Deus. Então a imagem de escultura, foge.
foge. Não tenha esse objeto de maldição dentro da sua casa. Não tenha imagem de nenhum santo dentro da tua casa, pois é uma maldição a qual o homem tem colocado na sua vida. Não tem, porque Deus falou para não fazer e nem tampouco dobrar os seus joelhos diante de uma imagem de escultura. Êxodo 20. O conserto de Deus tem que ser, meu amigo, obedecido. A aliança que Deus tem, ela tem que ser obedecida. O que Deus mandou fazer, faça. Aquilo que Deus mandou não fazer, não faça. E Deus mandou, em Êxodo 20, não fazer imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu ou do que há na terra, nem tampouco você se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Não seja você, meu amigo, não seja você rebelde, não seja você desobediente. Ah, mas minha religião permite, mas Deus não permite. Se sua religião permite, então foge dela, porque ela está sendo contra a palavra de Deus. Se a tradição religiosa tem que desobedecer a palavra de Deus, então foge de tal ensinamento. Se para poder ter uma religião você tem que desobedecer a palavra de Deus, então foge de tal religião. Capítulo 15 de Mateus, a Bíblia diz: a tradição religiosa, a vossa tradição, ela invalida o mandamento de Deus. E invalida mesmo, porque Deus falou para não fazer imagem de escultura. Compram, colocam em cima de tudo que é lugar, ajoelha diante dela, acendem vela, mal sabem que estão fazendo invocação a demônios, meu amigo. Mal sabem que estão fazendo uma invocação a demônio. Você não sabia, né? Talvez você deve ter ficado espantado mesmo, porque os padres nunca vão falar isso. O que dá lucro, meu amigo, é a mentira. A verdade, ela tira o lucro. Por isso que nunca vão pregar a verdade, porque a verdade, ela não traz lucro, a mentira traz lucro. O evangelho verdadeiro não faz ninguém enriquecer, não faz ninguém ter grandes seguidores, mas o falso evangelho traz muito lucro. Então vender estátua de Aparecida, de Jesus, de Maria, de tudo que é coisa, dá dinheiro, porque as pessoas acreditam que estão colocando uma bênção dentro da casa, mas na verdade estão amaldiçoando a casa. Mal sabem que quando acende vela, estão invocando demônios. Quando se acende uma vela ao pé de uma estátua, está abrindo um portal do inferno. Aonde que Jesus mandou fazer isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Aonde que os discípulos fizeram isso? Aonde que na Bíblia, na aliança nova, a nova aliança, a aliança de Cristo conosco, o povo gentil, aonde que existe isso? Acender vela para morto, rezar, pedir intercessão de algum santo morto, aonde que está isso na nova aliança? Não está. Se não está, não deve ser seguido. E se seguir, vai seguir uma maldição. Se fazer aquilo que Deus falou para não fazer, maldito será. Se invocar morto, a Bíblia diz que é uma abominação e atrai uma maldição. E você invocar morto, maldito se torna. A Bíblia diz que os mortos não têm participação nessa vida. A Maria, ela está num descanso, meu amigo. Ela não tem participação nessa vida. A Aparecida também nem sequer existe. É uma fábula, é uma história de pescador. O único que subiu ao céu, que desceu do céu, Jesus Cristo, o único que subiu ao céu, o único que ressuscitou dentre os mortos, está assentado no trono, à direita do Pai, é Jesus. Você não vai encontrar o trono de Maria, não vai ter trono para nenhum santo que foi canonizado pela Igreja Católica, porque o único que subiu ao céu foi Jesus. Mentira que Maria subiu igual Jesus, ela morreu, ela era uma serva, ela tinha pecados, não era uma mulher prostituta, era uma mulher serva de Deus, mas tinha pecado. A Bíblia diz que se o homem disser que não tem pecado, já está mentindo, já é mentiroso. Todo aquele que diz que não peca, mente. O único que não pecou foi Jesus. Os demais apóstolos pecaram, Maria pecou, mas Jesus não, é o único que não tem pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então não se esqueça jamais dos caminhos retos de Deus, jamais se afasta
dos caminhos do Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos um juízo a prestar conta diante de Deus. Nós temos que comparecer diante o tribunal de Deus. Nós vamos ter que comparecer diante de Deus. Então jamais esqueça e jamais deixe o caminho a qual Deus mandou você seguir. João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Não é o padre que é o caminho, não é o catolicismo, não é a religião evangélica, não é os Exu do espiritismo, porque diz que Exu é vida, Exu é caminho, é isso, é aquilo. Não, o caminho é Jesus, a vida é Jesus, Exu é demônio. Coloca isso na sua cabeça. O caminho é Jesus, a vida é Jesus, Exu é demônio. Se o povo soubesse que os Exu caveiro, Zé Pilintra, soubesse que é demônio, não estariam batendo palma, aplaudindo, não estariam como fizeram no carnaval, não estariam buscando, consultando esses espíritos enganadores, se soubesse que é demônio. Toma cuidado, meu amigo. O único espírito bom é o Espírito de Deus. No Espiritismo diz que Exu é vida, Exu é luz, Exu é caminho. Não, Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O resto é tudo espírito enganador. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos abandonarão a verdadeira fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então toma cuidado com os espíritos enganadores. Essa Maria que rezam para ela não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia, ela nunca se colocou em posição de senhora, em posição de rainha, de mãe de Deus, né? A Maria da Bíblia foi uma serva fiel a Deus. Ela foi obediente ao Senhor Jesus, e ela, como todos nós, morreu, aguarda o juízo de Deus até que seja chegado o último dia. Mas a Maria de hoje é quase uma deusa. Ela se tornou a rainha no céu, sendo que no livro de Jeremias já existia uma tal rainha dos céus, que o povo fazia oferendas para ela, e Deus falou que não era para poder fazer oferenda para a rainha do céu, não era para consultar a rainha dos céus, porque ele abominava aquilo, e o povo desobedeceu e falou: muito pelo contrário, nós vamos continuar fazendo oferendas à rainha do céu, nós vamos continuar buscando a rainha dos céus, porque ela tem nos abençoado. Assim é o povo de hoje. Vamos continuar buscando Maria porque ela curou fulano. Vamos continuar buscando Maria porque ela fez isso e aquilo. Toma cuidado, espíritos enganadores estão por trás disso. Espíritos enganadores estão por trás de Exus, estão atrás de santos. Toma cuidado, é um alerta, uma advertência para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É apenas um alerta. Glória a Deus. Olha só também em Êxodo 32, primeiro versículo. Êxodo 32. Aleluia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui foi o povo ingrato e rebelde que esqueceu de Deus. Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus sustentou o povo no deserto. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança que Deus tinha, que estava adorando o bezerro de ouro. Estão se esquecendo da aliança que tem com Deus, quando estão se entregando seus corpos na bebedice, na prostituição, nas depravações. O homem tem se esquecido de ser fiel a Deus em tudo. Não é dinheiro que é fidelidade a Deus, não. Fidelidade a Deus é em caminhos, é nos seus caminhos, é na sua obediência. Fidelidade a Deus não é dando isso, dando aquilo, não é ajudando fulano, ciclano. Fidelidade a Deus é obediência nos seus caminhos. O caminho é estreito, é um só, é reto.
caminho é Cristo, tem que seguir a Cristo se quiser seguir o caminho que leva ao céu. Outro caminho, a Bíblia diz que é morte. Outro caminho, a Bíblia diz que leva para o inferno. Mas Jesus é o único caminho que leva para o Pai. Então é esse caminho que eu estou pregando aqui. Eu não estou falando de religião evangélica. Eu não estou falando de religião católica, porque nenhuma nem outra salva. Mas Jesus sim, o único que pode salvar. E se você quer ser salvo, então segue Jesus. Não segue pastor, não vai atrás de uma placa de igreja, não. Lê a tua Bíblia e seja fiel nas Escrituras. Toma cuidado, espíritos enganadores hoje estão enganando muitos dentro de religiões. Por isso que eu não vou te influenciar você procurar uma igreja evangélica, porque eu não me responsabilizo pelas heresias, pelas mentiras que estão pregando, pelo engano que estão pregando hoje. Eu não me responsabilizo. Eu não tenho parte com religião nenhuma. A minha parte é com Cristo. Eu sou seguidor de Cristo. Eu sou fiel a Jesus Cristo. Sou servo de Cristo. Não sou conhecido como evangélico. Não, sou conhecido como cristão. O cristão segue a Cristo. O religioso, ele segue a religião dele. A religião dele, ela vai levar ele para algum lugar, mas não se sabe se é o Cristo da Bíblia. Então segue a Jesus. Ele só pediu isso. Ele só pediu isso. Se vocês quiserem vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É tua escolha ou não seguir a Jesus. É tua escolha ou não, mas lembrando que se você quer seguir Jesus, você precisa renunciar a si mesmo. Renunciar ao pecado. Renunciar o que te afasta de Deus. O pecado distancia o homem de Deus. Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o pecado separa o homem da presença de Deus. Por isso se arrependa enquanto ainda há tempo. Quero ler aqui também Apocalipse, livro de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2 versículo 4. Graças a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4. Toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então não tem que escolher as partes mais bonitas, não. É toda a Bíblia. Foi deixada para o nosso aviso. Apocalipse 2 versículo 4 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não te arrependeres. Então aqui Deus está falando da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, que se esqueceu de Deus. Tem nome de igreja, fala que tem Deus, mas sabe como que se esqueceu de Deus? Porque deixou de obedecer a Deus. É assim que está o mundo. Eu não esqueço de Deus não, mas também não deixa a bebida, não deixa a cachaça, não deixa a vida errada, mas não se esqueceu de Deus. Não se esqueceu que a aliança com Deus é a fidelidade. Então a igreja de Éfeso lá, a igreja de Éfeso que está em Apocalipse 2, se esqueceu de Deus, deixou os caminhos do Senhor. E Deus falou: eu tenho contra ti. Deus foi contra aquele povo. Ele disse: eu sou contra ti, que deixou o primeiro amor, ou seja, deixou os caminhos do Senhor, deixou a fidelidade com Deus, deixou a aliança com Deus. Não tem como falar que se lembra de Deus. Não tem como falar que não se esqueceu de Deus, se deixou o primeiro amor. O primeiro amor não era quando você era evangélico. O primeiro amor era quando você orava ao Senhor, quando você tinha temor de falar uma mentirinha sequer, de desobedecer e desagradar a Deus. O primeiro amor é esse, quando o homem teme a Deus. Quando o homem teme desagradar a Deus, é quando ele ama a Deus. Mas quando o homem tem uma religião, mas não teme desobedecer a Deus, ele nunca entrou no primeiro amor, ele nunca amou a Deus verdadeiramente.
Porque quem peca contra Deus, quem não obedece a palavra de Deus, ele nunca amou a Deus verdadeiramente, nunca amou a Deus da forma correta. Por isso que a igreja de Éfeso, ela deixou o primeiro amor, porque já não obedecia mais a Deus, não tinha mais o temor de obediência, como está escrito. João 14 e versículo 23 mostra o que é amar a Deus. Amar a Deus não é fazer um belo discurso, falar eu amo a Deus, ai Deus está no meu coração. Isso não é amar a Deus não, meu irmão. Foge disso. Amar a Deus é isso aqui. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tenho ouvido não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então aí está, Jesus falou que quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus, segue a palavra de Deus. Quem não obedece a Deus, até ouve, só não obedece. Então ouvir não é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é praticar o que você ouviu. Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Então pratica toda a palavra de Deus. Não é só pegar o Salmo 91, abrir e colocar em cima de alguma coisa, em cima do painel do carro. Não é isso. Isso não é amar a Deus. As pessoas estão usando a Bíblia hoje como amuleto. O Salmos 91 não é um amuleto, igual um crucifixo não. Deus mandou comprar crucifixo para você ser protegido não. Deus mandou obedecer para que vá tudo bem na sua vida. Deus não mandou abrir a Bíblia no Salmos 91 para Ele te guardar não. Ele falou, se você obedecer, tudo irá bem na tua vida, tudo. Até a tua família, até o seu sustento Deus cuida, se você obedece. Foi isso que Jesus falou em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não se esqueça de Deus, busca em primeiro lugar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos. Se converta a Deus, Ele se compadecerá de vós. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é benigno e misericordioso em perdoar e salvar. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se você não estiver em Cristo, assim como um galho seco é lançado no fogo, vai ser lançado no fogo também. Se você não tiver alicerçado na palavra de Cristo, não espera o céu não, meu irmão. Fica preocupado hoje, porque se descer a sepultura, meu amigo, sem Cristo você está perdido. O inferno te espera. A condenação eterna vem aí para quem não tem fidelidade a Cristo, para quem fica andando nos seus prazeres, nas suas bebedices, nas suas orgias, infiéis nos contratos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Assim a palavra de Deus diz, que haveriam homens ingratos, infiéis, porque Deus falou, sejam sóbrios. Quando você torna o seu corpo para embriaguez, você está sendo infiel a Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os bêbados não hão de herdar o reino de Deus? É o que muitos têm sido. Troca a pilha aqui, meus irmãos. Aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estáis jogados na lama espiritualmente? Irmãos, eu vou continuar a pregação, mas só beber uma aguinha aqui.
uma vez eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que muitos pedem e não é feito? Porque primeiro, talvez a intenção não é boa, e segundo, porque não está em Cristo. Então não adianta pedir nada. Se não estiver em Cristo, não vai ser realizado. Então Jesus falou: se a minha palavra estiver em vós, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós. Se você não estiver em Cristo, você é como um galho seco. E o galho seco, sabe o que acontece com ele? Quem entende um pouquinho de jardinagem, de arborismo, sabe, ele é queimado. Ele é queimado. Assim somos nós. Porque Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, e vocês são os galhos. Os galhos que estão dando frutos, eles são podados para que dê mais fruto ainda, mas os galhos secos são cortados e são lançados no fogo, porque não tem serventia. Ou seja, se você está dando fruto para Deus, você vai ser moldado, você vai ser podado, ou seja, você vai passar por tribulação, vai passar por grande dificuldade, até que você seja aperfeiçoado para a boa obra, para ser salvo. Acho que é fácil ser salvo? Não é nem fácil continuar nos caminhos desse mundo indo para o inferno. Se não é fácil, meu amigo, nesse mundo, sem Jesus, com Cristo não é fácil, quanto mais sem Cristo. No mundo sem Jesus não é fácil. Então por que você não escolhe seguir a Jesus? Porque se nesse mundo você vai ter grande aflição, então por que não sofre aflição com Cristo? Se você já vai padecer grandes adversidades, de sofrimento e de dor sem Cristo, então por que não escolhe sofrer tudo isso com Cristo? Porque com Cristo você vai ter a salvação, mas sem Cristo, condenação eterna, fogo do tormento eterno. Então aqui essa parábola ela é bem reta. Na verdade não é uma parábola. Jesus estava dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, vós já estáis limpos. Então você quer saber como que você está em Cristo ou não? Você só está em Cristo quando você está na palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo está em você, você obedece a ela. Se a palavra de Cristo não estiver em você, você não obedece, e ela logo te faz com que você esteja fora de Cristo. A pessoa só está em Cristo verdadeiramente quando ela segue a Cristo. Não é quando você é evangélico que você está em Cristo, não. Não é não. A pessoa para estar em Cristo, ela não tem que seguir uma religião, não. Não é quando você tem uma religião que você está em Jesus Cristo, não. Você só está em Jesus Cristo quando a palavra de Cristo está em você. Quando você obedece a palavra de Cristo, você ama Ele verdadeiramente, você segue a Ele verdadeiramente. Mas a religião é a forma mais fácil de esconder os seus pecados e falar para você que está tudo bem. A religião é a forma mais fácil de te enganar, fazer achar que você está indo para o céu, quando na verdade não está. Falar que você está agradando a Deus, quando na verdade está desagradando a Deus. A religião é a forma mais fácil, meu amigo, do homem ir para o inferno. A forma única que o homem serve a Deus e que segue em direção ao céu é seguindo a palavra de Cristo. Foi isso que Jesus falou: se vós estiverdes na minha palavra e a minha palavra estiver em vós. Será que a palavra de Cristo está em você? Porque ouvir todo mundo ouve. Tem uma religião há muito tempo, falar que acredita em Deus, acredita. Mas a palavra de Deus, quando ela está dentro de você, sabe qual que é a consequência? Ela traz arrependimento. Os seus caminhos mudam. O mentiroso deixa de ser mentiroso. O adúltero deixa de ser adúltero. O bêbado deixa de ser bêbado. O gay se torna homem. A lésbica deixa de ser lésbica, vira mulher. Quando o homem tem Deus verdadeiramente, seus caminhos mudam tudo. Não tem como ser gay se Jesus está dentro de você, não. Você é homem do jeito que Deus te criou, porque a palavra está dentro de você.
Você não é mentiroso, não é injusto. Quando Jesus está dentro de você, quando Jesus está dentro de você, você não tem vontade de beber uma cervejinha, de se embebedar, não. Jesus, quando está dentro de você, você é sóbrio. Você é sóbrio em tudo, você é justo, você não é injusto. Será que Jesus está dentro de você mesmo? Porque Jesus, ele veio para trazer vida. O pecado, ele traz morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então será que você está em Cristo mesmo? Será que a palavra de Deus está dentro de você mesmo? Ou será que você está ouvindo ela, entrando no ouvido e saindo pelo outro ouvido? Era assim também eu outrora, meu amigo. No mundo, batizei em 2011. Depois de batizar, eu descobri que eu não queria nada com Deus. Só queria solucionar meus problemas, porque a droga, chega a hora que ela angustia, traz depressão, o homem nos seus pecados. Chega a hora que ele fica tão oprimido, ele vai buscar Deus mesmo. Só que ele não quer nada com Deus, é só um interesseiro. Batizei em 2011. Fui para rave, uma tal de playground. Passei 5 anos sem querer ouvir falar de Deus. 5 anos evitando a Deus. Fugia de um crente. Não tinha um cristão para pregar a palavra na rua igual você está ouvindo agora. Não tinha um. Só tinha crente para chamar eu para ir para a igreja, falando que tinha jovens lá. Ou seja, não era Jesus o centro. O centro era mulher. O centro que leva o homem para servir a Deus é a palavra. Não é festividade, não. Não é transformar uma igreja em uma balada gospel, não. Não é colocar luz piscando que atrai o povo para Deus, não. Pedro ganhou quase 3.000 almas. Não inventou moda, não. Só pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e sede batizados, para que possam receber o dom gratuito de Deus. E o dom gratuito de Deus é a salvação. Então Pedro não inventou nada. Em 2011... era isso que usava para eu buscar Deus. Só que o que faz o homem ficar firme é a palavra. Se vós estiverdes na minha palavra e a minha palavra estiverdes em vós, é assim que você está em Cristo, quando você está na palavra. Enquanto essas igrejas ficam mudando estratégia, inventando moda, é carnaval gospel, é pagode gospel, é funk gospel, é tudo gospel, é balada gospel, é tudo. Meu amigo, isso aí não transforma, não. Jesus transforma. Jesus, quando transformou os pecadores, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que possam se apagar das vossas transgressões, e assim venham os tempos de refrigério. O evangelho não mudou, meu irmão. O povo inventa moda demais. Então, todavia, o povo tem se esquecido de Deus, tem buscado a Deus só por interesse, mas quando alcançam os interesses, volta para a lambança de novo. Está cheio de pessoas assim hoje. Todo final de semana é cachaça, todo dia coloca no status. Depois que tanto se cansou de pecar, o pecado afundou ele tanto que ele está até sem força, aí vai e coloca lá versículos da Bíblia, está lá na igreja chorando. Agora eu estou bem, melhorou. Jesus tirou a angústia, trouxe paz, colocou alegria. Agora volta de novo para a mesma lambança, é cachaça de novo. Aí fica esse ciclo. Busca Deus, resolve o problema. Resolveu o problema, esquece de Deus, volta para a lambança de novo. Sabe o que acontece? Vai chegar o dia, e está chegando, em que o homem, a mulher que se esquece e deixa os caminhos de Deus, não vai ter mais oportunidade, vai morrer, e vai morrer sem salvação, e sem arrependimento não há salvação, não há novidade de vida, se Cristo não tiver em você. Se você não tiver em Cristo, não há uma nova criatura, não há vida nova, não há novidade de vida. E Jesus, ele disse que veio para que tivéssemos novidade de vida e para que dessemos mais frutos ainda. Você tem dado fruto para Deus? Você tem dado frutos para Deus? Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, pois é cortada pela raiz e é lançada no fogo. Todo homem que não dá fruto para Deus
é cortado pela raiz, ou seja, morre e é lançado no fogo. Mas que fogo é esse? Fogo do tormento. Para esse lugar você não quer ir, ninguém quer ir para lá, nem eu. Por isso dê fruto para Deus, anda em fidelidade ao Senhor, segue a palavra de Cristo, obedece a Ele em tudo. Não é dinheiro que é obediência a Deus é fidelidade em seus caminhos. Se arrependa enquanto há tempo. O sol nasceu para todos, para o justo, para o injusto, para o bom, para o mal, para todos. Mas alguns não aproveitam isso. Alguns não sabem aproveitar a oportunidade, rejeitam. Fica empurrando com a barriga, fica deixando para depois. Amanhã eu busco. Fica brincando com Deus, brinca mais um pouquinho e logo chega o momento de colher tudo que plantou. O homem tem brincado com Deus, tem se esquecido de Deus, e o nome de Deus hoje é blasfemado, é escarnecido, é odiado. Muitos hoje brincam com o nome de Deus e se esquecem dos caminhos do Senhor. Mas hoje, nessa noite, eu só vim para pregar isso. Se arrependa enquanto há tempo. Enquanto ainda há tempo, se arrependam. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Se reconcilia com Deus enquanto está ainda no caminho, antes que tarde demais seja para você. Ao findar o labor desta vida, Amém, meus amados irmãos. quando a morte Finalizar por aqui. ao teu lado Deus abençoe a todos. chegar, Deus abençoe. que destino O meu uma há de forma aqui agora, para essa pecinha aqui, né? Essa pecinha aqui que liga o microfone, não deixar eu mais na mão. Um cabo. o futuro teu Porque eu tenho um cabo aqui, que era curto. Então não dava para ligar na caixa, porque a entrada USB da caixa fica na frente e a entrada do microfone fica atrás. Então o cabo era curto e não dava para recarregar. Eu uso mais longo, né? Quando essa pecinha aqui me deixa na mão, ligo o cabo de novo, eu não preciso ficar, né, aí perdendo tempo. Também era assim que eu fazia na outra caixinha que eu tinha. pode ser. Deus abençoe os irmãos aí que têm acompanhado, tá bom? E é isso aí. Hoje Cristo te A palavra foi pregada, graças a Deus, glórias a Deus. E bem-aventurados são os que ouvem, né? a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Paz, meus irmãos, vamos Vida finalizar ou por aqui. morte, qual vai Estejam sempre orando pelas almas.